Nos últimos meses, mesmo antes da trágica colisão aérea sobre o Aeroporto Nacional de Washington, as pessoas vêm fazendo perguntas difíceis sobre o estado da segurança da aviação nos Estados Unidos. Considerando isso, o que uma paralisação do governo representa para a aviação comercial nacional? Sim, isso já aconteceu antes. Será que o setor pode se dar ao luxo de enfrentar isso agora, quando os sistemas de controle de tráfego aéreo deveriam estar em transformação positiva? Vamos dar uma olhada, vamos? Quando se fala em paralisação do governo, geralmente se pensa em política dos Estados Unidos, orçamentos ou disputas burocráticas entre partidos, que é exatamente o tipo de assunto que eu normalmente prefiro evitar neste canal, por motivos óbvios. Mas isso muda quando afeta a segurança da aviação, o que já ocorre agora. Não entrarei em detalhes sobre as razões ou responsáveis por isso. Muitas entidades estatais dependem de financiamento do governo e, portanto, sempre que há uma paralisação, especialmente uma que se prolonga por vários dias ou semanas, todas essas funções essenciais ficam extremamente lentas. Não é só o controle de tráfego aéreo e, de forma mais ampla, a FAA que estão em jogo aqui. Também há a TSA, que é responsável pela segurança dos aeroportos, e o NTSB, que investiga acidentes, todos os quais dependem de financiamento do governo para realizar seu trabalho. Então vamos dar uma olhada no que aconteceu até agora. Em 1º de outubro, um impasse orçamentário no Congresso dos Estados Unidos causou uma paralisação do governo, fazendo milhares de funcionários federais pararem de trabalhar. Mas isso, no entanto, não incluiu funcionários em funções essenciais, como aqueles que trabalham no controle de tráfego aéreo e na TSA. Em vez disso, esses pobres funcionários eram obrigados a continuar trabalhando sem receber salário. Já vimos isso antes. Não é o único fechamento assim que afetou os Estados Unidos nas últimas décadas. Além disso, o fechamento mais longo desse tipo foi também o mais recente antes deste. Em 22 de dezembro de 2018, outro desacordo sobre gastos provocou um fechamento que durou 35 dias. Naquela época, muitos funcionários federais foram dispensados, enquanto trabalhadores essenciais trabalharam sem salário. Muitos pararam e começaram a ligar dizendo que estavam doentes. Isso fez vários aeroportos fecharem terminais, por falta de agentes da TSA para atender os passageiros. E cerca de 20 dias após o início daquela paralisação, a Associação Nacional dos Controladores de Tráfego Aéreo, que representava cerca de 16 mil controladores de tráfego aéreo na época, processou o governo federal por obrigá-los a trabalhar sem receber. Esse foi um momento difícil para todos, e não foi o único caso semelhante com funcionários essenciais. Mas como acabou acontecendo, as licenças de funcionários supostamente não essenciais também tiveram seus efeitos naquela época. Por exemplo, a NTSB realmente parou de investigar vários incidentes e acidentes aeronáuticos durante aquele período de paralisação. Na FAA, apenas os controladores de tráfego aéreo eram considerados essenciais. Os outros funcionários não eram. Na época da última paralisação, a Delta Air Lines planejava começar a usar seus novos Airbus A220, que estavam começando a receber. Mas eles acabaram não conseguindo fazer isso, já que os funcionários da FAA responsáveis por aprovar a certificação da aeronave estavam todos afastados. Agora, isso foi obviamente um incômodo, e em sua maioria, inofensivo. Mas outro atraso semelhante na certificação da FAA foi potencialmente muito mais sério. Essa paralisação do governo ocorreu entre os dois acidentes com o Boeing 737 MAX. Segundo o Wall Street Journal, a Boeing esperava ter uma solução para o problema do MCAS pronta no início de janeiro de 2018, antes do segundo acidente com o MAX. O trabalho nessa solução e sua certificação pararam totalmente durante as 5 semanas da paralisação, pois não eram considerados essenciais. Por quê? A Boeing e a FAA concordaram que as medidas tomadas pela Boeing após o primeiro acidente significavam que não havia uma ameaça iminente à segurança. Quero deixar claro, a FAA e a Boeing discordavam sobre o alcance necessário da correção do MCAS. A previsão de início de janeiro para aprovar a correção era provavelmente um dos prazos ambiciosos e irreais que a Boeing
costumava anunciar na época, para agradar clientes e investidores. Seria exagero dizer que a paralisação causou o segundo acidente com o 737 MAX. Definitivamente, não é isso que estou dizendo. Mas esse detalhe mostra como as apostas podem ser altas quando algo assim ocorre. E isso é antes de analisarmos o controle de tráfego aéreo e seu impacto durante uma paralisação. Vamos ver isso agora. Vamos analisar o tráfego aéreo. Ao compararmos a paralisação anterior com a atual, é importante considerar uma diferença essencial. A infraestrutura e os profissionais do CTA hoje não são mais os mesmos de 2018 e 2019. Lembra do sindicato do CTA que citei, que processou o governo porque os controladores trabalharam sem receber em 2019? Bem, naquela época ele tinha cerca de 16 mil membros. A escassez na pandemia levou a FAA a ter cerca de 3 mil controladores a menos. Agora, há apenas 13 mil disponíveis. E essas pessoas, já sobrecarregadas, agora têm que ir trabalhar sem receber salário. Então, quando você assistir a isso, se nada tiver mudado, eles já terão perdido o primeiro pagamento em 14 de outubro. O secretário de Transporte dos Estados Unidos, Sean Duffy, informou que em algumas regiões o número de controladores de tráfego aéreo já caiu para cerca de 50%, devido a afastamentos por doença. Essas áreas incluem grandes aeroportos como Nova York, Phoenix, Denver, Las Vegas e Burbank. Gravando em 13 de outubro, é assim que as coisas estão no momento. O que isso significa para as viagens aéreas nos Estados Unidos? E as obras de melhoria anunciadas antes, que deveriam resolver os problemas crônicos da infraestrutura do CTA do país? Bem, isso realmente depende de quem você pergunta, porque a forma como essa história está sendo noticiada varia bastante. Uma semana após o início da paralisação, mais de 23 mil voos nos Estados Unidos foram atrasados. Isso aconteceu depois que as companhias aéreas haviam cancelado preventivamente centenas de voos de centros importantes. Agora, algumas companhias aéreas relataram menos problemas do que o esperado, mas ainda estão se preparando para situações piores. E as filas nos terminais estão ficando cada vez maiores. Mas há um contexto por trás de tudo isso que vale a pena lembrar aqui, porque essa paralisação está, na verdade, apenas agravando um problema que já existia. Antes mesmo da paralisação, minha equipe e eu já preparávamos um vídeo sobre controle de tráfego aéreo nos Estados Unidos, porque o trabalho que já estava em andamento é absolutamente impressionante. Para muitos, o trabalho dos controladores de tráfego aéreo ocorre nos bastidores, e muitos dos termos que pilotos e controladores usam para se comunicar parecem puro palavrório. Mas quando as coisas começam a dar errado nesse sistema, existem termos que entram em cena que o público entende muito bem. Termos como incidentes, atrasos, desvios e conexões perdidas. E a demanda por viagens aéreas, que explodiu após a pandemia, revelou muitas fragilidades nesse sistema. Em maio de 2025, o secretário de Transportes dos Estados Unidos anunciou que a FAA modernizaria a engrenagem invisível por trás dessas chamadas de rádio. Imagine rastreamento de aeronaves superior ao radar tradicional, autorizações enviadas por mensagem em vez de rádio e ferramentas inteligentes para planejar e sequenciar chegadas antes de surgirem gargalos. Mas, claro, com um sistema tão crítico que deve funcionar 24 horas por dia sempre, há um porém. Você não pode simplesmente trocar o cérebro desse sistema sem que as pessoas primeiro aprendam, testem e depois operem ele. Para entender isso e as melhorias que a FAA busca, faremos uma breve visão geral das partes do controle de tráfego aéreo. No solo, os controladores de solo e torre cuidam da pista e pátio, autorizando pilotos a ligar motores, taxiar, decolar e pousar. Imagine esse segmento como a polícia de trânsito da pista, evitando que partidas e chegadas se atrapalhem e organizando do fluxo no solo. Depois, um pouco acima disso, temos o TRACON, ou controle de aproximação por rádio terminal, que gerencia as aproximações e partidas. Esses controladores organizam o tráfego intenso ao redor dos aeroportos metropolitanos, coordenando chegadas e partidas. E eles emitem proas, altitudes e velocidades
para manter as aeronaves devidamente espaçadas enquanto se aproximam ou se afastam de cada pista e aeroporto. Mais acima estão os centros, operados por controladores de rota, cada um cobrindo grandes regiões do espaço aéreo entre cidades. E eles são os gerentes de tráfego, conduzindo os pilotos de um setor para outro pelo céu. Nessas três camadas, os controladores devem separar o tráfego vertical e lateralmente e transferir as tripulações com eficiência. Assim, o próximo controlador sabe quais voos estão autorizados e o que podem fazer. Tudo isso fica muito complexo quando você considera as milhares de aeronaves e pistas envolvidas nesse sistema. Agora há novos desafios para os controladores. Coisas como drones e helicópteros elétricos de decolagem e pouso vertical, que também querem acessar o espaço aéreo que foi originalmente construído e organizado para aviões. Além disso, provedores comerciais como a SpaceX solicitam fechamentos de espaço aéreo cada vez mais frequentes. E só para deixar as coisas ainda mais interessantes, se um desses foguetes explodir após o lançamento, o que tem acontecido com bastante frequência recentemente, controladores devem manobrar todas as aeronaves no espaço aéreo afetado para longe de possíveis destroços. Então é assim que esse sistema pode ser complexo. Uma complicação mais simples aqui é a idade do sistema utilizado. A maioria desses sistemas ainda é analógica, com componentes fundamentais que não mudaram há décadas. E juntos, tudo isso significa que os controladores dos Estados Unidos de hoje precisam lidar com muito mais trabalho do que deveriam, usando tecnologia que está ficando cada vez mais antiga e difícil de manter a cada dia. Céus mais movimentados nos fazem querer depender menos de chamadas de rádio por voz. Felizmente, já existe tecnologia para resolver todos esses problemas. Agora, para entender isso, você precisa pensar nas três coisas que os controladores precisam fazer. Eles precisam ver e se comunicar com as aeronaves, além de ter boas informações para decidir o que fazer. Esse é um assunto bem extenso, mas a ideia básica aqui é que todas essas três funções devem ser combinadas o máximo possível. Uma tecnologia já usada para isso é a chamada comunicação de dados. Isso transforma longas mensagens de rádio e confirmações em mensagens curtas e sem ambiguidades que aparecem nas telas do cockpit. Esse sistema é chamado de comunicação por enlace de dados entre controlador e piloto, ou CPDLC. Com isso, o controlador muda a rota ou altitude com poucas teclas, e os pilotos revisam e aceitam as autorizações na tela. Agora, com esse sistema, as comunicações são mais ágeis, e o rádio fica reservado só para mensagens importantes, como emergências ou quando os pilotos precisam esclarecer algo. Nossos computadores de bordo, que recebem mensagens do CTA, também poderiam enviar informações aos controladores. Então, o próximo passo aqui, que já está em fase de testes, aliás, é avançar para algo chamado operações baseadas em trajetória. Assim, os computadores de bordo informariam ao CTA o momento exato em que o voo passaria por cada ponto da rota. Isso permitiria que controladores começassem a sequenciar voos para aproximação quando ainda estivessem a centenas de milhas, evitando potencialmente órbitas de espera. Novamente, este é um assunto bastante complicado, mas o ponto principal é que tecnologias como essas poderiam potencialmente simplificar muito todo esse sistema. Ao mesmo tempo, reduz a carga de trabalho dos pilotos e controladores e diminui o risco de erros de comunicação. Mas, é claro, para que isso funcione, tudo precisa ser feito corretamente, garantindo também que esse novo sistema possa ser atualizado e aprimorado no futuro. Especialistas desejam algo parecido com o iPhone, permitindo instalar e trocar aplicativos quando necessário, sem se preocupar se conseguem compartilhar dados entre si, ou pelo menos. Essa era a ideia original, baseada nos planos que o secretário de Transportes dos Estados Unidos anunciou em maio. Esse sistema, que reúne todas as funções de CTA, seria chamado Plataforma Comum de Automação. Mas mesmo após a injeção recorde de dinheiro em um ano que se seguiu a esse anúncio, o administrador da FAA, Brian Bedford, informou aos funcionários que a agência não tem recursos para criar um novo sistema de software. Em vez disso, Bedford sugeriu uma alternativa mais simples.
conectar as 3 plataformas, monitorar os aviões, comunicar-se e decidir ações. E essa ligação combinaria essas funções de forma mais integrada, em vez de substituí-las completamente. E a ideia é que isso pode ser feito muito mais rápido, e não significaria apostar tudo em uma única, enorme e nova plataforma de substituição. O novo sistema de CTA planejado seria apenas parcialmente novo. Ele usaria integração moderna em torno de núcleos legados reforçados, que depois seriam substituídos em fases, onde o risco e o benefício pudessem justificar. Faz sentido, já que toda atualização deve funcionar junto ao que já existe. Isso é ainda mais verdadeiro se os sistemas antigo e novo forem muito diferentes. As instalações de CTA precisarão manter os sistemas antigos até a conclusão do novo, e a equipe deles deve operar ambos. Além disso, atualmente também existem diferenças entre os equipamentos legados em diferentes localidades. Uma solução eficaz em um lugar pode não funcionar em outros. Essa modernização não pode ser uma solução única para todos. Até agora, nós só analisamos os sistemas técnicos, mas as pessoas que operam tudo isso também fazem parte desse problema. E como já mencionei antes neste canal, o recrutamento e as condições de trabalho para os controladores de tráfego aéreo nos Estados Unidos não têm ido muito bem nos últimos anos. Por muito tempo, as contratações têm sido simplesmente lentas demais. E embora a paralisação do governo dos Estados Unidos em 2019 não tenha colocado os controladores de tráfego aéreo em licença não remunerada, ela fechou a academia de treinamento para novos controladores por quase meio ano. E então, é claro, veio 2020 e a pandemia, que fechou e depois reduziu severamente a capacidade de formação da academia até meados de 2022. Agora, quando as contratações falham, mesmo que por um curto período, as consequências duram vários anos. Isso ocorre porque o treinamento de controladores de tráfego aéreo é demorado. Ao somar isso às aposentadorias antecipadas de controladores experientes durante a pandemia, o resultado é o esperado. Faltam profissionais certificados onde são mais necessários e não há folga suficiente para liberar trainees para aulas e simuladores sem afetar a programação. Então, quando se trata dos controladores, a complexidade começa com o processo de treinamento, que envolve anos de seleção, treinamento na academia e continua com a longa e arriscada jornada até que os controladores sejam certificados em uma instalação real. É nessa última fase que o sistema enfrenta seu principal gargalo hoje: controladores iniciantes aprendendo o espaço aéreo, procedimentos, clima e ritmo de uma sala de radar, enquanto o tráfego real acontece ao redor. Mesmo com orçamento para contratar, o avanço depende de instrutores, simuladores e da capacidade de treinamento prático. Não é possível triplicar a certificação de trainees no próximo ano sem instrutores disponíveis para ensiná-los. E também vale lembrar aqui que a modernização desses sistemas compete pelo mesmo tempo das mesmas pessoas que, de outra forma, estariam instruindo os realmente experientes. Agora, a FAA tentou abrir uma segunda instalação de treinamento. Mesmo após a colisão no Aeroporto Nacional de Washington, D.C. no início do ano, o Congresso cancelou a iniciativa e a considerou desperdício de dinheiro. Precisamos discutir a localização. Veja, não importa só o número de controladores de tráfego aéreo, mas também onde eles estão. Algumas instalações apresentam alto custo de vida, deslocamentos difíceis, operações em condições climáticas severas ou são simplesmente difíceis de operar. A região de Nova York é um bom exemplo disso, sendo tanto o espaço aéreo mais complexo que o CTA monitora quanto um dos mais difíceis de manter com pessoal suficiente. Agora, mover pessoas de um lugar para outro é claro possível, mas um novo local também significa um novo treinamento. O resultado é um mosaico onde os locais mais movimentados são os mais difíceis de manter com pessoal. O que é o oposto do que a resiliência realmente exige? Então, quando o número de funcionários é insuficiente, o tempo extra se torna o procedimento operacional padrão, algo que pode ser suportável a curto prazo, mas não é sustentável a longo prazo, porque vale lembrar aqui que os mesmos ritmos circadianos
que nós pilotos precisamos considerar também se aplicam aos controladores. Então, a fadiga é uma ameaça muito real aqui. Alternar rapidamente entre turnos matutinos e noturnos, ou acumular longos turnos com pouca recuperação, prejudica essa atenção de formas sutis, que podem não ser óbvias no trabalho, mas têm efeitos reais. E para piorar, a partir do próximo ano, o tempo de descanso exigido para controladores de tráfego aéreo dos Estados Unidos, antes de um turno à meia-noite, foi reduzido de 12 para 10 horas. Agora, você pode fornecer ao controlador de tráfego aéreo um display melhor e um sistema mais inteligente para trabalhar, mas isso significa muito pouco se as pessoas que estão operando esses sistemas estão no sexto dia consecutivo de trabalho longo ou estão dormindo muito mal entre os turnos. Esse é um trabalho extremamente intenso, com tomada de decisões comprimida, priorização constante e a carga emocional de saber que pequenos erros podem ter consequências muito graves. E isso finalmente me leva ao último ponto que quero levantar aqui, que é a saúde mental. Veja, os controladores de tráfego aéreo são submetidos a padrões médicos quase idênticos aos que nós, pilotos de linha aérea, seguimos. A intenção é, no papel, garantir que a pessoa trabalhando em cada setor do CTA esteja apta para isso. Mas o efeito colateral também pode assustar. Se buscar ajuda, pode levar à revogação do certificado médico de um controlador de tráfego aéreo. Ele tende a evitar procurar auxílio. E essa dinâmica, por si só, pode afastar possíveis candidatos e fazer com que profissionais experientes enfrentem momentos difíceis ou se automediquem em vez de buscar atendimento. Acredito que todos no sistema desejam controladores de tráfego aéreo saudáveis e apoiados. O processo deve refletir isso, diminuindo o risco percebido na carreira ao buscar ajuda, algo que me apaixona pessoalmente. Mas voltando às paralisações, com tudo isso que acabei de contar, pense em como isso pode afetar alguém que está pensando em se tornar um controlador de tráfego aéreo. Eu acho que existe um risco real de que agora veremos ainda mais problemas de pessoal e, com isso, riscos ainda maiores de sobrecarga no sistema. No fim, ninguém quer problemas políticos prejudicando a segurança. Espero que, ao assistir este vídeo, ele já esteja desatualizado e esses problemas tenham sido resolvidos. O que você acha? Essas mudanças técnicas vão ocorrer? E quais os impactos das paralisações no treinamento do CTA? Me conte nos comentários abaixo. Meu nome é Peter Hörnfeldt. Você está no Mentor Now. Tenha um dia fantástico e até a próxima. Tchau!